Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Um capítulo incrível, intenso. Lembrando que Moisés está orientando os israelitas a respeito das bênçãos e maldição. Então, os israelitas foram divididos entre 6 tribos para o monte Gerizim e 6 tribos para o monte Ebal. E aí, do monte Gerizim, Moisés está declarando ali as bênçãos sobre os israelitas, e essas bênçãos ela tem uma condição. Então, qual é a condição? Se obedecer às leis, os mandamentos, os estatutos do Senhor. Jeff, qual eram as leis que estavam escritas nas pedras? Creio eu, irmãos, que não era somente os 10 mandamentos, mas todas as ordenanças do Senhor, toda a lei de Moisés, tanto as leis dos 10 mandamentos, como as leis morais, as leis cerimoniais. Então, por exemplo, amar o pai e mãe dos 10 mandamentos, não deitar com animais, não deitar com outro homem, sendo você homem, não deitar com outra mulher, sendo você mulher, são leis morais. Então, todo esse tipo de leis deveria ser observado ao Senhor, e essas leis elas estavam exatamente escritas nas pedras no monte da maldição. Então, os israelitas eles olhavam para a lei e eles lembravam que eles tinham que obedecer. Caso não obedecesse, a maldição viria sobre eles. E aí, irmãos, inicia então capítulo 28, versículo 1, Moisés falando da condição: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, já começa iniciando que Israel seria um diferencial. Então, anotei aqui 4 características dessa bem-aventurança sobre os israelitas. Então, a primeira é que seria exaltada, a nação de Israel seria uma nação exaltada. Segunda característica, seria uma nação bem-aventurada, no qual as bênçãos seguiria os israelitas. Então, os israelitas não precisavam buscar as bênçãos, porque as bênçãos seguiriam de forma automática. Eles seriam férteis, tudo aquilo que as mãos deles tocassem iria prosperar, tanto na agricultura como qualquer outro tipo de profissão. Também no seu lar, a respeito de ter filhos, seria uma nação bem-aventurada, fértil. Quarta característica, seriam vitoriosos. O Senhor lutaria as lutas de Israel. Então, o Senhor seria o Senhor dos exércitos, que estaria presente na vida dos israelitas. E aí, versículo 9, ele volta a falar dessa condição para que tudo isso acontecesse. Versículo 9. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como te jurou. Jurou a Abraão, a Isaac, a Jacó. E o Senhor declarou isso. Nós vimos isso no livro de Levítico, Números, e agora no livro de Deuteronômio, que se Israel obedecesse ao Senhor, o Senhor iria fazer eles bem-aventurados. E aí, versículo 15, irmãos, do versículo 15 ao versículo 68, nós vemos as maldições. E eu lembro do livro de Levítico 26, nós vemos essa lista de bênçãos e maldições, e a lista de maldições era uma lista grande, mas eu confesso aos irmãos que aqui no livro de Deuteronômio, parece que a lista ela foi mais intensa ainda. Não sei se eu prestei mais atenção aqui agora na leitura do que lá em Levítico, mas ao meu ver aqui foi bem mais intenso a respeito da maldição, e o Senhor falou bem forte no meu coração sobre os nossos dias de hoje. Então vamos iniciar aqui sobre a maldição. Olha, versículo 15. Se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. E aí, nós temos uma lista imensa a respeito da maldição, e eu fiz aqui um resuminho. Ele fala o seguinte: se Israel não obedecesse ao Senhor, eles seriam estéreis, eles seriam oprimidos pelas nações, seriam espalhados pelas nações, haveria cerco sobre eles, a ponto de eles terem tanta fome que comeriam os seus filhos. Todas as coisas seriam contrário às bem-aventuranças. Então, versículo 30, por exemplo, ele fala assim, ó: tu te casarás com uma mulher, mas outro homem dormirá com ela, construirás uma casa, mas não morará nela,
plantará uma vinha, mas não a desfrutará. Então, totalmente o contrário do que o Senhor desejava para os israelitas. O Senhor sempre desejou que os israelitas viessem plantar e colher, construir e habitar, ter um relacionamento honroso com a sua esposa, e nós vemos que a desobediência levaria tudo ao contrário. E aí, versículo 41 fala sobre eles gerarem filhos e filhas, mas pertencerão a outros, porque serão levados como prisioneiro. Versículo 45: todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejam destruídos, por não teres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e estatutos que te ordenou. Preste atenção, irmãos. Versículo 46. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para ti e para a tua descendência para sempre, por não teres cultuado o Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, quando tivertes fartura de tudo. Irmãos, ele adverte que os israelitas, eles iriam se afastar do Senhor, da lei do Senhor, dos estatutos do Senhor, de suas normas, por causa da fartura, por causa do comodismo da vida. E nós vemos esse é o retrato da nossa sociedade. Os homens, muitos homens têm uma vida de comodismo, irmãos, e não sentem uma necessidade de Deus. E aí eles se afastam de toda a realidade a respeito de Deus. E é exatamente isso que Deuteronômio fala, que as maldições veio sobre os israelitas porque eles se acomodaram com sua vida e eles deixaram de observar a lei do Senhor. E nós vemos que nós fomos acometidos pouco tempo com um vírus terrível, Covid. Nós vemos a guerra na Ucrânia, nós vemos a economia abalada e as coisas só piorando. E eu, Jeff, creio que um dos motivos de tanta maldição, tanto sangue derramado, tanta gente passando fome, seja pelo fato de termos abandonado a lei de Deus. Nós gostamos de dizer que estamos na graça, mas a graça ela não anula a lei do Senhor. A graça ela não cancela os mandamentos, os preceitos do Senhor, porque os preceitos e a lei do Senhor são boas, elas são belas, porque elas falam sobre como nós devemos nos comportar para termos um relacionamento perfeito com o Senhor, como que podemos nos comportar para sermos amigos de Deus. Então, sem elas, nós não poderíamos nos aproximar do Senhor. E lógico, nós nos aproximamos de Cristo através do sangue de Jesus Cristo, mas isso não significa que nós não devemos observar a lei de Deus, porque a lei foi nos dada para a nossa proteção. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui então nossa leitura. Versículo 58. Se não tivesse o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas nesse livro, para temer o nome glorioso e terrível do Senhor teu Deus, então o Senhor fará com que tuas pragas e as de sua descendência sejam impressionantes, grandes e duradouras, enfermidades malignas e prolongadas. Então, tu vê aí a extensão da maldição que viria sobre não somente os israelitas, mas todos aqueles que abandonassem a lei do Senhor. Irmãos, que o Senhor possa nos dar um coração obediente, um coração sensível, um coração ensinável, que possamos amar a lei do Senhor. O salmista, ele amava a lei do Senhor. Ele escreveu um salmo, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, declarando a sua paixão pela lei do Senhor. Que o Senhor ele possa fazer brilhar a lei dele em nossos olhos, irmãos. Versículo 63. E acontecerá que assim como o Senhor tinha prazer em vós fazer o bem e multiplicar-vos, ele terá prazer em vós destruir e em vós consumir, e serei desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuir. Então, o Senhor teria prazer em destruir todo aquele que abandonasse a sua lei. Terrível, né, irmãos? É intenso, eu falei que era intenso. Versículo 65.
mas nem entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. Pelo contrário, nelas o Senhor te dará coração angustiado, olhos sem esperança e alma cheia de ansiedade. Irmãos, preste atenção nisso, irmãos. Esse é o retrato da nossa sociedade. A nossa sociedade, nós vemos aí, ó, pessoas com o coração angustiado, olhos sem esperança, alma cheia de ansiedade. Existe uma onda de crise de ansiedade, de depressão em nossa geração. Por que isso, irmãos? Porque abandonamos a lei do Senhor, abandonamos a palavra do Senhor, abandonamos a Escritura, irmãos, abandonamos aquilo que o Senhor nos deu de precioso. Por isso estamos vivendo dessa forma, estamos vivendo sem esperança, estamos vivendo com a alma abatida, angustiada, cheia de ansiedade, irmãos. Versículo 68, e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho sobre o qual te disse, nunca mais o verás. Ali vós poreis à venda como escravos e escravas para os vossos inimigos, mas ninguém vos comprará. Então, nós vemos esse cenário terrível, então, da maldição sobre os israelitas, mas esse não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor para os israelitas, para nós, o seu povo, é que nós venhamos ser um alvo de bênção do Senhor, e nós seremos esse alvo através da obediência. Então, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê esse coração. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Que os irmãos possam meditar nesse capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Não veja só o vídeo, irmãos. Medite. É muito mais forte quando nós meditamos. Amém? Graça e paz a todos. Fui.